my home. When I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late on the evening, feel like blowing my horn. When I woke up this morning. E aí, pessoal, como é que estamos? Estamos voltando com mais um Limonada de Limão, né? Com a presença aqui de dois ilustres profissionais, o Felipe e o Eduardo Esmanioto. Por que tu só chama ele de Felipe e eu tu chama de Eduardo Esmanioto? Eu senti falta de porque eu misturei. Eu lembro que num dos episódios tu falou que um era para amigo e o outro era para profissional. E como nós somos amigos e trabalhamos juntos também, então eu misturei. Né? Tu estás nervoso o porque tu tá de host hoje? Um pouquinho, Eduardo, um pouquinho. É, só para falar para vocês que a gente vem variando assim. A gente está na terceira semana, o terceiro capítulo, né, do nosso podcast, e a gente vem alternando a cadeira de host, né? Exato. E aí o Junei foi escolhido para ser o host. Ele disse que ele está super à vontade. Estou super à vontade. Percebemos, né? Eu que gosto de falar, né? Gosta de comandar, né? Já foi um desafio participar desse projeto, então hoje um desafio maior ainda. O desafio é que ele não queria participar do projeto. Nós forçamos ele. Eu fui obrigado a participar praticamente, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá, Junei. Então, eu que sou designer, né? Minha especialidade é identidade visual corporativa e passo a palavra para a apresentação dos outros profissionais. Felipe. Bom, quem já viu os outros podcasts já sabe que eu sou, né? Mas eu tenho a minha empresa de estratégia de marcas. A gente trabalha com posicionamento de marcas e negócios, né? Com esse termo bonito em inglês chamado branding, né? Que é justamente construir e desenvolver uma marca. Tema super atual, super importante para os negócios. Joia. E eu sou o Eduardo Duda Esmanioto, né? Para misturar tudo aqui junto, né? Executivo há quase 30 anos já. Atualmente. Lula Esmanioto, como é que é? Não, Duda. pelo amor de Duda Deus. Não, cancela. Vou te cancelar. Não falei ainda, né, nos primeiros 2 capítulos, mas hoje eu vou falar. Trabalho na Luz da Lua, empresa que muito me orgulha de fazer parte, né? Sou o diretor comercial lá, então vou aqui tentar trazer um pouquinho das minhas experiências também enquanto executivo internacional de outras empresas, um cara que gosta de estar aberto para novas ideias e para discussão. E por isso que eu estou aqui, porque eu estou com 2 amigos incríveis, super inteligentes, então a gente veio trazer aqui um pouco de limões para fazer algumas limonadas, né? Muito bom, gostei do adjetivo. Eu sempre digo que ou tu é inteligente ou tu é bonito, né? E eu, como sou muito bonito, né? Eu acho que eu não sou tão inteligente assim. Ele disse que ele não estava à vontade para ser host. Não, totalmente à vontade. Eu lembro que eu estudei na URGS, né, Universidade Federal, fiz administração. E a administração é o curso cigano, né? Eu sei em quem tu votou, então. Estudou na URGS. Não, a administração era bem dividida, essas questões aí políticas. E a administração é um curso cigano, né? Porque nunca tinha um prédio, a gente tinha aula em vários prédios diferentes, ia na economia, na engenharia, tudo que é lugar. E aí nós tínhamos aula num prédio que a contabilidade tinha aula também. E aí estava gravado na parede do bar. Tinha uma frase lá, acho que gravada para a eternidade, né? Que era o seguinte: toda mulher ao nascer faz uma escolha entre ser bonita ou ser contadora. Nossa, que frase horrível. Eu lembrei dessa frase quando vocês estavam falando aí sobre bonito e inteligente. Né? Gerou polêmica já na abertura. Esse limão, ele é deixando claro que essa frase deveria estar escrita desde os anos 70 lá, né? É verdade. Não necessariamente tu concorda. Não necessariamente eu concordo. Ou seja, tu não concorda com ela. Não concordo. Muito bem, Felipe. Mas vamos fazer o seguinte então, Felipe. Tu que tá com toda essa acidez em suas mãos, o que tu vai jogar de limão para fazer essa limonada hoje? Eu ia fazer uma provocação bem óbvia aqui, mas eu acho que vocês iam ter a mesma resposta, né? Se foguete tem ré ou não, né? Tem, né? O Elon já provou que tem. Por que tanta gente não descobriu ainda e continua fazendo essa hashtag, coloca isso no LinkedIn, coloca em frases de camiseta? São curiosas como nós somos, né? Tu acha que elas estão presas no passado, que foguete não tinha ré? Estão presas no passado, não se informam ou estão presas naquele paradigma de achar que daquilo não é ré. Ah, sim. Ele está indo para frente com pouca força, daí acaba indo para trás. Não está engatando a ré. Mas a história do foguete tem ré, justamente eu queria fazer a primeira provocação e já jogar para o nosso host, né? Porque acho que é ele que tem que responder essa aí.
sobre figuras, né? Figuras idolatradas, figuras sagradas, né? Falaremos sobre Americanas hoje, finalmente? Olha, ou vai para o próximo capítulo? Olha, eu sei que tem muito santo com pé de barro, né? Acho que muita gente aí que tá na berlinda dessas histórias. Por que tu acha que existe isso, Junei? Assim, figuras, né? Personalidades, inclusive do nosso meio, né? Porque tu é designer, eu trabalho com estratégia de marca, o Ismani executivo. Nas nossas áreas tem figuras sagradas, né? Personalidades que são tratadas como acima de qualquer suspeita. E eu sempre lembro algumas frases interessantes. Uma delas falava sobre o Bill Gates, né? O cara participou de uma palestra com o Bill Gates, assistiu a palestra, saiu de lá, tipo, sei lá, não vi nada novo aqui do que ele disse, né? E as pessoas na plateia extasiadas, ovacionando, uma fã sensacional. E ele se questiona, né? Será que tudo que o Bill Gates fala é tão inteligente, tão fora da curva, tão sensacional? Ou porque é o Bill Gates que falou que as coisas se tornam sensacionais, inteligentes e fora da curva, né? O que vocês acham, né? Por que existem essas figuras sagradas, mesmo que falem coisas extremamente discutíveis? As vacas sagradas. Exatamente. Boa. Vacas e bois sagrados. Por que independente do que elas falam, tudo é tratado como verdade absoluta? Eu acho que tem uma coisa que a gente viu também na política, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo mundo, né? Que é justamente essa questão do herói, né? Acho que eles colocam aqueles personagens como um herói e aí eles acabam passando um pouco do ponto, né? Então é uma necessidade humana de ter alguém que vai tirar eles daquela situação, né? Ou até mesmo numa questão de marca, né? De como tu pode evoluir pessoalmente ou profissionalmente, né? Tu acha que o ser humano precisa de uma fantasia para se apegar? Eu acredito que sim. O que tu acha, Eduardo? Estou pensando aqui, na verdade... Tu conheceu algumas vacas e bois sagrados na tua trajetória? Olha o cara querendo me colocar em frio aqui. Eu conheço várias, né, cara? Na verdade, para mim, isso é uma grande palhaçada, né? Eu tenho uma opinião muito... Eu não quero botar ninguém em fria, tá? Muito ácida a respeito disso, né? Eu, obviamente, vou me privar de citar nomes e citar empresas, enfim. Os nossos advogados estão aqui. Mas há uma pataquada de uma mistura nas pessoas. Elas são executivos, gurus, celebridades e ainda são influencers digitais. E aí, quem convive ao redor e que enxerga aquilo de uma forma mais próxima, né? Vê aquela mentira, aquela baboseira que é. Porque sabe que a pessoa está abraçando pessoas, sabe que ela não gosta de pessoas, né? A pessoa está sorrindo, cumprimentando todos, sabe que normalmente ela passa direto e não dá oi para ninguém, né? A pessoa se diz o mega inteligente, o cara que trabalha 36 horas por dia e, na verdade, o cara começa a trabalhar às 10 horas da manhã. Então, assim, se forma essa imagem de um super-homem, uma super-mulher, um super-executivo, que acaba nessas pataquadas que a gente falou agora sobre Americanas, né? Onde parece que o cara é um ser supremo, né? A gente já viu isso também de algumas seitas, né? De algumas pseudociências, né? Pseudociências. Sabe também. do que eu estou falando também, né? Mas já me disseram que não é para eu falar em entrelinhas, então vou evitar de falar disso. Mas que essas pessoas, elas se escondem atrás desses mitos, né? Eu sou o grande líder, né? Cara, eu tenho uma visão muito menos romântica das coisas. Eu acho que o líder, na realidade, é o cara que tem que mais trabalhar, é o cara que tem que tirar as pedras do caminho e é o cara que menos tem que aparecer. O Junei falou fantasia, ou eu falei fantasia, tu falou romantismo agora, né? E eu acho que agora essas questões todas ainda têm selos, né? Tem selos de comprovação, né? Falou de Americanas era muito bem cotado nos selos ESG, né? Parece que esqueceram o G, né? Só governance, acho que não estava muito alinhado. Foi por água abaixo, né? E Americanas, no último ranking, ela estava no top 10 do Great Places to Work. Ou seja, que valor tem esses rankings, né? Isso é simplesmente uma confirmação daquilo que as pessoas imaginam ou pensam a respeito das empresas e das marcas? O que eu estou fazendo? Estou fazendo para que os outros vejam. Eu estou andando de carro importado para que os outros olhem, nossa, esse cara tem sucesso. Ou eu prefiro andar de ônibus ou de Uber. Eu preciso confirmar a fantasia permanentemente. Está confirmando essa fantasia. Infelizmente, eu acredito que as pessoas dependem muito disso, né?
o público parece que pede isso, as pessoas querem isso, os outros executivos pedem isso. A gente parece que quer uma tábua de salvação, né? Uma crença num método perfeito que funciona. Exato. E que está de acordo com a minha visão de mundo, e eu preciso me abraçar naquilo como uma tábua que, né? O grande Deus líder que eu vou me inspirar. Eu acho que isso não existe. Eu acho que a gente tem que ter a nossa personalidade, nós temos de encontrar o nosso caminho na forma de gerir pessoas, e cada vez isso é um desafio maior, né? Mas essa questão de tu ser um ser supremo que pode tomar todas as decisões certas a todo momento e sabe tudo, cara, isso não existe. Isso é um mito absurdamente ridículo. E o pior é que se cria uma imagem e todo mundo aplaude, né? Eu sempre digo assim, é aplaudir para ver louco dançar, né? Quem acha que a gente está exagerando aqui, eu vou fazer um desafio, uma brincadeira, né? Entra lá no Google e pesquisa as capas, né? Pode ser da Exame, pode ser da Forbes, mas pesquisa os últimos 10 anos, os últimos 15 anos, e vocês vão ver cada figura curiosa que apareceu na capa dessas revistas de negócio, né? Não, tem um exemplo que já é um exemplo caído. A gente falou disso num capítulo atrás. Nós estávamos falando de algum dos livros aqui, falando sobre... Acho que tu trouxe o assunto da Petrobras, eu acho que era Petrobras. Sim, Petrobras. Né? E aí existiu o cara famoso, o Ike Batista, que veio às luzes da mídia quando a Luma de Oliveira desfilou com aquela coleira. Com a coleira com o nome dele. Né? Com o nome dele, né? No carnaval. E eu me lembro que numa empresa onde eu atuava na época, o dono pediu, eu quero que tu leia o livro, porque eu não gosto de ler, eu quero que tu faça um resumo para mim, do X da questão. Sim, eu disse. Né? E esse presidente da empresa onde eu trabalhava disse, esse cara é o máximo, ele é fantástico. O mago dos negócios. Claro, o cara é criou Midas. Uma história, né? Criou uma história que o storytelling bonita, funcionou, né? bem, né? Óbvio. Onde estaria agora Ike Batista, né? Desapareceu. E o Lehman e o Teles e o Sucupira exatamente na mesma levada, né? Os caras donos do mundo, né? Entre os mais ricos do planeta. Bem mais longe que o Ike Batista, né? Bem mais longe. E o que me surpreendeu, assim, só para fazer um parênteses, assim, que tem um cara que, assim, cara, eu jogo tênis, né? Eu adoro. E um dos meus maiores ídolos é o Federer, né? Acho o Federer um cara totalmente diferente do resto do mundo. O Djokovic pode ter mais títulos do que ele, o Nadal tem mais Grand Slams, enfim, mas para mim o Federer, ele era o símbolo do que é o tênis. Que é um esporte elegante, um esporte de habilidade, um esporte de gentileza com os outros, né? E o Federer, até ele foi enrolado pelo Lehman, né? Que eles são sócios em algumas coisas, se eu não me engano, até enquanto a gente vai falar, que eu vou pesquisar para confirmar, se eu não me engano, aquela Laver Cup que o Federer começou a criar, tem patrocínio ou apoio, pelo menos, do Jorge Paulo Lehman. Ele apoiou e patrocinou várias coisas, né? Sim, de novo, né? Quando as coisas acontecem, é fácil olhar para trás e dizer, olha, eu já desconfiava, né? Eu já sabia. Difícil é dizer o seguinte, né? Quem é que são as vacas... O triunfo sobre o infortúnio, eu chamo isso. Quem são as vacas e os bois sagrados de hoje, que não aconteceu nada, que ninguém sabe nada, que você consegue apontar o dedo e dizer, olha lá, ó, tá lá uma fraude, né? Eu achei muito curioso, tu falou do Lehman, né? Quando um autor americano lançou um livro nos Estados Unidos chamado Brazillionaires, né? Que é um livro pouco conhecido no país, porque simplesmente nenhuma editora teve coragem de lançar o livro em português, porque um dos biografados no livro era justamente ele. E ele fez pressão para que o livro não saísse no Brasil. Ali acendeu uma luzinha, né? Opa! Né? Coisa estranha, parece que não confirma, né? Algumas coisas que a gente ouve, né? Confirmando, por falar em confirmar, Federer se despede em torneio criado por ele e Jorge Paulo Lehman. Né? Ele é um dos sócios da Laver Cup. E além disso, né, o filho de Jorge Paulo, Mark Lehman, junto com Carlos Alberto Sucupira, que é sócio do Lehman na 3G, investiu $1 bilhão para comprar 14% de ações da On Running, né, que é aquela marca de tênis que tinha na Track and Field, quer dizer que tem, né? Sim. De quem também o Federer também é sócio. Legal, né? Triste, eu diria, não legal. Não, legal como as pessoas entram nessas ondas, né? E tem coisa muito recente, né? Tem aí das criptomoedas, o FTX, né? Foi preso nas Bahamas. Tem a Theranos, né? Que também foi um grande golpe. O WeWork, né? Que inclusive tem série aí para ver essa história toda. Sim. Gurus fantásticos que prometiam soluções incríveis e que muita gente embarcou nessa canoa. E várias revistas de negócio, inclusive, retratam executivos, né? Que é justamente aqui
a pauta. O cargo do nosso colega, né, Junei? Acho que talvez está na função que mais isso é vivenciado na prática. Sim. Retratam executivos vestidos de super-homem, né, de super-herói. Né? Eu lembro de uma capa famosa da Exame com o Abílio Diniz vestido de super-homem. Eles são responsáveis por reforçar essa imagem, inclusive, né? Mas sabe que eu estava lembrando também da minha área, né? As pessoas sempre me perguntavam assim, mas quem é que é a tua referência, né, do design? E eu sempre tive essa dificuldade, né? Eu nunca procurei por referências, né, de pessoas, mas pelo trabalho, né, que eu achava interessante, que tinha alguma aplicação bem feita, né, que tinha um bom design, né? E aí eu vejo também como as pessoas acabam se cegando, né? Porque tem muitos que seguem aquela referência de 20, 30 anos atrás e hoje esses profissionais não estão mais no mesmo nível, né? Eles acabam errando também, o que é normal, né? Super normal, né? É humano, né? Exatamente. Todos são humanos. Passa o tempo, né? Tu vai perdendo a mão, né? É difícil te manter na área também, ainda mais hoje em dia que tem muita gente entrando no mercado, na minha área, assim, impressionante, né? Só que as pessoas acabam, mesmo assim, não entendendo que aquele design que ele está fazendo, ele está ultrapassado. Ficou datado. Parou no tempo. É bastante interessante isso tudo, né? A gente sempre imagina, e eu acho que, de novo, tem a ver com essa visão. Hoje se diz, bom, tu olha um negócio, muitas startups hoje estão na pauta, né? Muita gente está justamente se mirando nisso, várias jornadas de negócio, visitas ao Vale do Silício. E qual é o limite? Isso é muito engraçado, né? Visita ao Vale do Silício, os caras pegam um avião, eles passam na frente do Google, na frente do Facebook. Tiram foto na garagem da Apple, foto, né? E daí dizem, visitamos o Vale do Silício. O cara volta, ganha um carimbo. Celebridade. Posta no LinkedIn um vídeo, uma foto na frente do teu lugar, já sobe o ranking do cara. Sobe o ranking. Impressionante. E aí tem muita gente que diz assim, olha, cara, vocês estão justamente estimulando esse modelo dos super-heróis, né? Dos super magos, das ideias geniais, dos caras que parecem quase, né, deuses, né? E um pouco, se a gente fala de Deus, né, a gente lembra logo do Steve Jobs, né, uma figura que foi cultuada, né? Acho que todo mundo tenta imaginar quem vai ser o próximo, o próprio Elon Musk, né? Com alguns infortúnios recentes que ele teve, parece que desmancha essa imagem de um futuro Deus. E aí muitos defendem o seguinte, não, que a divisão ou a linha que divide um gênio de um louco é muito tênue, né? Ou seja, aquele cara que pode estourar e ser um futuro grande sucesso, aquela grande marca, aquele grande negócio, ao mesmo tempo pode ser a grande fraude, né? Justamente porque esse perfil ele é dúbio, ele é nebuloso, né? Aonde começa o louco e onde vai o gênio. Até que ponto esse foguete pode subir e aterrissar, ou esse foguete vai só subir, quando terminar o combustível vai explodir. Vai cair, na verdade. Então, acho que esse é um ponto interessante. A gente tem que entender que temos pessoas do outro lado, né? E como humanos, estão suscetíveis às mesmas coisas que a gente vive. Não existem os deuses, não existem as vacas e os bois sagrados, né? Quem vocês acham que não deveria ser esse Deus hoje ser idolatrado assim? Quem hoje é idolatrado e não deveria ser? Quem vocês acham? Primeiro já são os 3 Gs aqui, né? Mas digamos que esses aí caíram do pedestal, Teles, né? Já caíram do pedestal. Já bailaram, né? Vamos falar em nível internacional, né? Por que internacional, cara? Eles estão sempre me provocando. O pessoal não quer se... Eles adoram. Não, cara, existem proximidades. Mas para mim... Mundo da moda, tu vê alguém nesse sentido? Mundo da moda. No mundo da moda. Olha o limãozinho aqui. O limãozinho eu fiz uma pergunta porque ele vivencia mais, né? O Ismani vivencia mais o mundo da moda. Talvez seja mais próximo para ele enxergar isso. Tu sabe que a moda, ela é considerada, para quem atua como a gente, a moda ela é considerada sempre na confecção, né? Uhum. A confecção é chamada de moda, né? Sim. Calçados, acessórios, não é moda. Né? Então, quando a gente fala com os shoppings, o shopping, eu tô em busca de uma marca de moda. Que é um erro, né? Estão falando de confecção. Que é um erro, né? Então, assim, usando desse subterfúgio, né, eu diria que uma das personalidades, né, e aí sendo um pouco ácido, né, assisti uma palestra dele um dia, leio constantemente o material que ele produz. Tu foi um dos críticos, né, do artigo, né, que foi escrito ontem, eu acredito, né, que é o Rony da Reserva.
Esse é um cara que eu acho que construiu uma imagem, né? Uma imagem muito legal. A marca tem um posicionamento muito legal. Uma marca que fez, que surgiu com esse apelo de uma marca carioca, marca da Zona Sul, né? Marca muito legal. Eu nunca consegui usar uma roupa porque não serve em mim, né? Acho que é mais caro do que deveria, pela qualidade que entrega, e eu não curto. Eu sou um cara muito perfeccionista com roupa, então tem que servir em mim. E na roupa não serve, não compro, não pago. Se fosse legal, como se servisse, eu pagaria. A questão toda não é o custo, é sim, acho que não entrega o que estão comprando. Então acho que sim, se desviou um pouco, né? No momento que passa a ser de um grupo que está com ações em bolsa, se desviou um pouco do seu propósito enquanto marca, e aí sim entra nessa questão de celebridade, de guru, né? Influência, né? Acho que não é por aí. Acho que se ele pudesse voltar às origens dele, seria bem mais legal. Tem uma questão de ego envolvida também, né? Pois é. Tem uma questão que muitas vezes foi levantada com executivos, e que só o fato do executivo estar à frente de um negócio faz com que ele aumente a percepção de que aquele negócio vai ser bem sucedido. Né? Provavelmente eu diria o seguinte, a gente nunca sabe... A ilusão do controle, né? A gente nunca sabe quais são as forças que dirigem as decisões das pessoas ou as atitudes, né? Mas eu assisti uma palestra dele em 2017 eu assisti a palestra dele. E foi super legal. Então, assim, tira o chapéu para muitas atitudes. Aquela questão de que os homens devem ter também licença paternidade de 1 mês, porque ele disse, por que só eu, que era o dono da empresa, poderia ter e não meus funcionários, né? Então, essa valorização dos colaboradores, a questão de realizar sonho dos colaboradores, de investir parte da verba que era destinada para marketing para festas e algumas comemorações dos funcionários, é um negócio muito legal, né? Então, assim, acho que se isso ficasse um pouco mais latente e menos aparente, né? Eu acho que são duas coisas bem diferentes, né? Quando é latente, é algo que surge sem fazer força, né? E quando é aparente, tu tá forçando para que isso seja aparente, né? A gente tem um costume... Viu? Pediram para eu falar, viu? Não, tu falou bem. Conseguiu embasar legal. Existe o costume de a gente avaliar as pessoas, e aí entra no mundo dos executivos ou dos designers, dos estrategistas de marca, né? Avaliar as pessoas exclusivamente pelos resultados que elas obtêm. Sendo que os resultados que as pessoas obtêm à frente de um negócio são consequência de uma infinidade de variáveis, grande parte delas não sobre o controle humano, né? Não sobre o controle daquela pessoa em si. Quando a gente não deveria avaliar as pessoas pelos resultados finais, mas avaliar as pessoas pelas qualidades e competências que elas têm. Né? Acho que esse é um engano, né, que a gente comete, né, de avaliar só o número final, e a partir do número final dizer se alguém é competente porque é bem-sucedido. Necessariamente todas as pessoas bem-sucedidas não são competentes. E tem muita gente competente que ainda não foi bem-sucedido. E a gente pode ir para a música, pode ir para a arte, né? Pode ver aqui quantos músicos bons estão tocando por aí que jamais explodiram. Quantos autores, escritores bons jamais que nunca vão explodir, né? E por exemplo, eu como vocalista da Hard Sun, né? Pô, exato, é um talento, uma gema, né? Nunca descoberto. Uma gema ainda oculta. Mas isso o Junei como gineteador, né? Isso, exatamente. Como ginete, né? É a longa carreira de ginete. Tesouro escondido. Não, durou uma gineteada até ele beijar a lona, quebrou a costela e plantou uma figueira. Mas eu tenho um vídeo, inclusive, tá, Felipe? Eu posso te mandar. Eu fiz o que eu tive vontade de fazer. Mas tem uma outra pergunta, talvez invertendo aqui, né? E existe alguma figura que não é ou não foi idolatrada, mas que deveria ter sido idolatrada por vocês, na opinião de vocês? Não precisa ser presente, pode ser do passado também, né? Tem muita gente que a gente acaba dando valor para as pessoas, às vezes, que estão ali fazendo discurso só e depois a gente não consegue ver pela história. Eu usei o termo antes ídolo para o Federer, mas acho que ele realmente é um termo forte, porque eu acho que ídolos são uma coisa mais complexa, né? Eu sou um cara que, embora não seja um fiel praticante de estar na missa direto e tudo, eu acho que o único ídolo que existe é Jesus, que é o que foi materializado de Deus, né? Esse, para mim, é o único ídolo que pode existir. Independente da religião, da crença, né? Até tem um amigo meu que é muçulmano, abraço para o Munir, que com certeza vai estar assistindo a gente, Munir Saleh, que mora no Rio de Janeiro, que é muçulmano, a gente tem altas discussões sobre esse tema, né? Os próprios muçulmanos reconhecem a existência de Jesus, né? Não acreditavam que ele era filho de Deus, e sim apenas mais um profeta, né?
Mas, então, existiu, sim, para mim, um único ídolo assim, na Terra, nessa história dos humanos, que sim, foi Jesus. Os outros, eu acho que são pessoas que a gente pode respeitar, admirar, né? Tentar encontrar alguma coisa que a gente possa valorizar e se espelhar de alguma forma. Mas... Ele saiu bem, né? Porque ele escolheu um que não é humano, né? Que é a representação de Deus, né? Porque eu acho que é complicado essa palavra idolatrar, né? Exato. É idolatrar da ideia de fé cega, né? Uhum. De tu simplesmente relevar. Vimos isso na eleição, né? Nós aqui somos. Aí que tá, é fé cega, né? Fé E aí cega. a gente tá vendo pessoas erradas, né? Nós três somos partidários aqui da mesma ideia referente à política, a gente sabe disso, né? Então, assim, quando a gente vê essa polarização que acabou de acontecer, né? Sim, lamentável, né? Ambos lados polarizando e idolatrando duas pessoas que não merecem ser idolatradas. Nenhum dos dois merece, né? Eu gosto de dizer que subdesenvolvimento não é o acaso, né? Não isso é o prova acaso. exatamente. É a consequência disso, né? Mas, enfim, e isso prova de que realmente, na minha opinião, não existe ninguém que deixou de ser idolatrado, porque Jesus foi idolatrado e até hoje, né? Então, fora ele, não... Idolatrado e morto, né? Idolatrado e morto, E tu, Felipe? Tem alguém que tu acha que poderia estar... Além de mim, como músico, assim, vocalista da Heart Sun. Depois que eu te mostrei aquele vídeo, né? Acho que muitas pessoas mereceriam ter os seus méritos reconhecidos, as suas qualidades, as suas habilidades, né? Admiradas pelos outros. Mas acho que idolatria é algo, de novo, que vai cair naquela linha do... Né? Qualquer coisa que eu falar, né? Aquilo passa a ser verdade. E aí a gente entra naquilo que o Ismani falou lá no início, né? De quantos gurus e quantas seitas e quantas crenças malucas surgiram e existem até hoje, com as pessoas seguindo cegamente esse negócio. E as pessoas... Eu só queria terminar o meu primeiro limão aí, que foi a minha provocação, e depois vou passar para vocês também, falar dos limões de vocês. Esse é um tema legal de falar, né? É um tema... esse aqui daria o programa inteiro, né? Mas eu gosto muito de um livro chamado O Andar do Bêbado, né? Esse livro é interessantíssimo. O autor é um físico, né? Inclusive deu palestra aqui em Novo Hamburgo não faz muitos anos. O nome dele é Leonard Mlodinow, né? E ele, nesse livro Andar do Bêbado, diz que as coisas na nossa vida são tão previsíveis quanto o próximo passo de um bêbado depois de uma noitada. E a gente gosta de ter essa ilusão do controle, né? E a gente falou aqui dos executivos, né? Essa ideia de um mundo modelo pronto. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Quando, na verdade, o resultado final, né, não é esse, né? Porque a quantidade de variáveis incontroláveis é muito maior, né? Então, não basta ler o livrinho lá e copiar o que o Google fez ou o que a Tesla fez e fazer igual na sua marca, porque o resultado não vai ser exatamente o mesmo. Legal. E aí, Eduardo, vamos para o próximo assunto? Vamos, porque talvez seja esse o ponto de partida para a criação de um mundo que não existe, né? De uma realidade virtual, né? Onde as pessoas são perfeitas, onde não existem defeitos, né? E eu falo muitas vezes, né? Eu digo para Juliana, tu és perfeita para mim, né? Da forma como tu és, com os teus defeitos, tu é perfeita para mim. Então, assim, não existe perfeição. A perfeição é aquilo que tu escolhe que seja perfeito para ti, né? Com os seus defeitos, suas virtudes, enfim, essa é a soma disso. Mas, hoje em dia, com essa questão dessas celebridades e tudo, esse é o gancho que foi criado para que a Meta criasse essa sugestão do metaverso, né? Onde se cria uma realidade onde todos são lindos, maravilhosos, eu posso fazer o que eu quero, eu posso ter a força que eu quero para praticar o esporte que eu quiser, eu sou o melhor disso, né? Então... isso passa a ser uma coisa muito perigosa, né? Porque começa a tirar as pessoas, começa a desvinculá-las de uma realidade, né? Onde elas deixam de ter os seus defeitos, assumir os defeitos, conviver, procurar melhorar, porque a gente sempre tem que tentar evoluir, né? A cada dia. Por exemplo, eu sou gago, eu fiz fonoaudiólogo há muito tempo para tentar superar as minhas restrições. Embora eu sei que o gago nasce gago e morre gago, não há cura para a gagueira. Né? Mas tu cria formas de poder evoluir a tua comunicação, que é uma das coisas mais importantes para o homem, né? A questão da comunicação, e tu não pode abandonar isso. Então, o metaverso cria essa falsa impressão de que tu pode ser perfeito. Isso é uma puta de uma palhaçada. Tu tá falando aqui do metaverso, né? Criado pela Meta e tal, mas se a gente parar para observar, não deixa de ser também uma analogia, né? Que é as redes sociais, né? Que são as redes sociais, né? É um metaverso, porque tu já faz isso, né? Então
É foto bonitinha o tempo todo, tu tá sempre feliz, sempre... Tu tá sempre legal com o teu chefe. Mesmo quando tu é demitido, tu precisa demonstrar uma gratidão absurda pelo teu líder. Tu tem sempre aquele... é contratado, lá, né? Foto com o crachá, com o computador. Eu sempre sonhei em trabalhar nessa empresa. Sempre aquele relacionamento maravilhoso. Clichê. Tu não tem problemas em casa, tu não tem problema com teu filho, com a tua família. É sempre aquela maravilha, né? Tô de férias num lugar paradisíaco, tiro a foto no melhor ângulo possível. Não tiro a foto da casa do Airbnb que eu aluguei, que talvez tinha cupim, a casa estava suja, enfim, o colchão era ruim, tinha percevejo na cama. Né? Isso eu não conto para ninguém, mas eu posto só o lado lindo e maravilhoso, que é o metaverso, né? Eu fui recentemente num casamento, né? E nesse casamento ele era o legítimo metaverso, né? Porque casamento metaverso. Porque me conta um pouco mais seguinte, sobre né? Isso, era um casamento. Esse é ácido, hein, cara? Era só. Agora todo mundo convidou o Junei para um casamento que não, tomara que não me convida, porque eu não gosto de casamento. O único casamento que eu gosto que eu gostei foi o meu. Esse eu também gostei. Então, foi muito legal. Sabe que todo a mundo única parte ruim foi tu cantando para Carol entrar na igreja. Essa parte foi a pior de todas. O que importa é que foi de coração, Eduardo. Nossa, que lindo. É muito coração. Mas fala aí, Mas o casamento ele foi feito todo para rede social. Ah, sim. Foi transmitido também ao vivo ou não? Não sei se foi transmitido ao vivo, mas ele não existe mais. O casamento foi só naquele momento e durou alguns meses e acabou. A maioria sim, né? Por quê? Porque ele está muito superficial, né? É tudo muito superficial, né? Então, assim como esse casamento que eu estou falando aqui, e quantas marcas fazem isso, né, Felipe? Então, tá uma linha muito tênue aí, né, do que é real e o que não é, né? Na verdade, ou muito clara, né? Eu gosto de uma frase, eu repito e vocês vão ouvir eu falar várias vezes sobre essa frase. Marca não é o que você fala, marca o que você faz. Ponto. É isso. É o que você faz, não o que você fala. Falar é muito fácil. Várias marcas falando, e aqui a gente está falando de metaverso, de redes sociais, de como as pessoas projetam as suas identidades, querendo criar imagens, né? Unicamente o que vale é ser visto e como você vai ser visto, porque virou um mundo de competição, né? De comparação. Eu preciso disso porque os outros fazem também, né? E aí é uma corrida sem fim, porque na verdade todo mundo quer ser o peixe grande do lago, né? Ninguém quer ser o peixinho pequeno. Só que o problema é que a internet deixou o lago uma coisa só. Existe um lago só hoje. Eu estou vendo o que a Beyoncé está fazendo hoje. Eu estou vendo o que o Messi está fazendo hoje, né? E eu estou me comparando com esse pessoal. E aí eu vivo nessa busca infinita, né? Infinita que não tem vencedor. Ninguém vai chegar lá. Por mais dinheiro que eu tenha, não tem Van Goghs e Monets suficiente para pendurar na parede. Sempre vai ter alguém melhor, né? Eu costumo dizer, o cara comprou um apartamento, 10 milhões de reais. Primeira frustração, entrou no elevador, ele aperta o 8 e um cara entra do lado da letra para apertar a cobertura. Terminou. Perdeu os 8 milhões. Né? Terminou a vida dele. Então esse é um problema, é algo bem sério, né? Isso envolve as vidas pessoais e as próprias marcas que estão nessa corrida absurda, né? Vale a pena mencionar de novo, né, aquele filme do Dilema das Redes, né? Acho que está tudo muito conectado. A gente falou sobre a monetização das redes sociais, essa vida, essas idolatrias, celebridades, essa questão do metaverso. Até onde vai isso? Não. Até que ponto que vai ser levado isso, né? Onde as pessoas elas são completamente diferentes, né, do que são na realidade, né? Porque o filtro já diz, né? Eu já vi pessoas, como eu trabalho com moda, acabo convivendo com influencers, enfim, aí tu vê a pessoa pessoalmente, tu vê ela no Instagram, não é a mesma pessoa, né? São outras pessoas, né? Outras pessoas que fazem de conta que falam de uma forma diferente quando estão falando na rede social, quando estão fazendo uma live, do que são na verdade, fazem de conta que são algo e não são, né? Como a gente falou no The Lost Tape, né? Uhum. Nosso primeiro capítulo, que não foi o primeiro, talvez seja o último, ou talvez seja o do meio. Capítulo 0. Mas eu falei do metaverso físico. As pessoas vivem numa realidade que não existe. O metaverso físico é real. As pessoas vivem uma vida que não é delas, né? Todo mundo tem um cachorrinho para andar embaixo do braço, todo mundo joga beach tênis, todo mundo vai para uma praia paradisíaca para tirar uma foto na areia branca, né? Todo mundo toma um espumante num copo, daí tira a foto da bolha. Enfim, está se formando um estereótipo, uma coisa assim impressionante, cara, que não sei onde vai parar. Não sei. Não há mais individualidade, né? As coisas são muito iguais,
volta até pro carro, né? A gente falou também de carro, né? De que os carros são muito parecidos, né? O design dos carros, não sabe mais o que é de que marca, né? Se é Audi, se é GM, se é Ford, Volkswagen, Jack Motors, é tudo muito parecido, né? Até a Fiat lançou o X4 agora, né? Como é que é o nome do carro? Impetus. Não, esse Impetus é um modelo, né? Que porra que é aquilo, né, cara? Já saí do metaverso, já falei da Fiat agora, né? Sabe o que significa Fiat, né? O Usmani falando bons amigos. Fix it again, Tony. Fix it again, Tony. Ou família italiana atrapalhando o trânsito. Ai, Junei. Salva a gente aí, host. Nosso host. Salva, host. Vamos lá, então. Até o host se perdeu. Vamos para o próximo assunto, então. É muita confusão na cabeça, né? O host chegou até aqui de Fiat. Vamos para o próximo assunto. Não, ele veio de Onix tampa de panela. Comigo. Eu acho que o que o Eduardo estava falando tem tudo a ver com essa continuidade aqui também sobre essa questão da personalidade, né? Só que a minha pergunta é em relação às marcas, né? Será que essas marcas estão perdendo personalidade? A gente falando aqui sobre... Eu sou um cara visual, obviamente, então eu avalio muito em relação à própria identidade visual, né? Aos logos das marcas, né? E eu percebi que, recentemente, algumas marcas de moda, né, fizeram um trabalho de simplificação das marcas. Ou seja, na minha opinião, nesse caso, das marcas de moda, perderam a personalidade. Né? Porque... Dá um exemplo de uma. A Yves Saint Laurent, por exemplo. Né? Ficou com um lettering sem personalidade nenhuma, assim, né? Eles tinham um lettering muito marcante. Perdeu o Y, o S e o L, né? Mas o lettering mudou, né? Sim. Ele ficou muito, muito simples, né? E a desculpa, olha que interessante, a desculpa que essas marcas elas estão dando, ou deram, né? Algumas delas, foi que a gente está trabalhando muito com as redes sociais. Ambiente digital, né? E que a aplicação dessas marcas nas redes sociais estava sendo dificultada. A Volkswagen fez, a Peugeot fez, o Burger King fez. Só que tem uma coisa interessante aqui, né? De moda, falando de marca de moda, principalmente, né? Elas já aplicavam numa situação que era muito mais difícil, que era justamente num bordado ou numa etiqueta. No produto, né? Que é muito mais difícil de fazer do que tu aplicar num digital que hoje está num 4K, com 8K, enfim. Grau de precisão muito alto, né? Grau de precisão altíssimo, né? Então, na minha opinião, uma desculpa, né? Para seguir esse caminho, né? Eu me preocupo um pouco, né, Johnny? E eu vejo, às vezes, algumas manchetes em artigos, em blogs e tal. As tendências do branding para 2023. Branding é construção de marca. Voltando construção todo de mundo marca. para a mesma panela, né? Isso é construção de marca. E Como deveria assim, ser o oposto, tendência? né? Marca a gente tem uma visão de longo prazo. O que é tendência? Como assim? Para 2023 tá valendo. É o mesmo que tendência de logo, né? Tem exatamente. Tendência de logo. Daí tendência de fonte, Johnny. Eu até compartilhei Deus, contigo esses tempos, né? Fez uma viagem para Londres e daí tirou foto de fachada de loja, de placas, de outdoors, de mídia urbana. Olha as tendências de fonte para 2023. Não, daí ainda detalhe, né? Esse exemplo que tu me falou, ele falava justamente que a fonte... A serifa, né? A serifa estava caindo. Só que, pelo contrário, ela está voltando agora, a serifa, né? Então, cada marca e outra. Cada marca tem uma personalidade. Como é que tu vai botar tudo numa panela, né? Como o Eduardo falou, vai botar tudo numa panela e vai fazer uma coisa só? É como assim, existe o certo e tudo que é fora do certo é o errado. Né? Então, de novo, é esse o caminho. Todo mundo tem que seguir esse caminho. Não pode seguir o outro. Né? Isso me preocupa um pouco porque vem naquela história do determinismo que a gente estava falando antes, né? Da verdade, né? Da verdade absoluta. Na verdade é como eu enxergo as coisas, né? O que acontece é fato. Né? A verdade é como eu enxergo os fatos. E aí, se a gente discutir um fato aqui nessa mesa, certamente vão surgir 3 verdades, né? 3 verdades diferentes. Talvez vão ter pontos de intersecção, mas tem elementos que são só de cada um de nós. Então, muito cuidado com isso, né? De determinismo nesse assunto de marcas, nesse negócio de gestão, né? Que é o tema principal aqui do Usmani. E ainda mais o tema do design. Eu preciso seguir porque isso é a tendência. Moda em identidade visual, né? Eu acho que até talvez tenha uma questão aqui que é uma tendência, né? Que aconteceu nesses últimos anos, que é justamente o minimalismo, né? Muitas marcas se tornaram minimalistas. Eu acho que é positivo até certo ponto, desde que não perca personalidade. Estou falando agora de visual, obviamente, né? Sim. Meu foco, né? Desde que não perca a personalidade. Então, um exemplo positivo aqui, né? A Nike.
né? Ela tirou o lettering e ficou só com o símbolo. Minimalista ao extremo, né? Mas tem a personalidade dela, né? Agora tu não pode começar a prejudicar a aplicação da marca ou prejudicar a tua identidade visual. Acho que vamos dar um exemplo que era um dos assuntos que talvez a gente entraria nos próximos capítulos, que é a questão da Kia. Né? Para quem viu o novo logo da Kia, é absurdo, né? Eles patrocinaram o Australian Open e eu fiz um teste, meu pai estava assistindo junto comigo, eu disse, pai, que marca é essa? Ele não conseguiu ler Kia. Né? Porque ele não sabia que tinha mudado, né? Ele não percebeu, mas é bom porque tu pega alguém totalmente outsider para te dizer, não sabia o que era Kia. E a Juliana perguntei, ela disse, nossa, que horrível que ficou. Starbucks também teve um trabalho de simplificação da marca alguns anos atrás, né? Que eu acho positivo. Tiraram o lettering, ficou só com o símbolo, né? Mas é a construção de um ativo visual tão forte que prescinde, né? Não precisa usar mais, né? O nome, porque é tão forte isso. Né? Eu queria fazer um parênteses que antes vocês estavam falando sobre essa questão de construir uma realidade, né? Fica aqui mais uma dica de livro, né? Mais batido, né? Um livro que foi escrito em 1948, né? Que é o George Orwell, 1984. Esse é um livro que é super atual. É desse livro que surgiu a expressão Big Brother. Big Brother. Né? É daqui, George Orwell. E a inspiração para o clássico comercial da Apple, né? Que lança a marca contra a IBM, né? Que seria o Big Brother, né? Que seria o controlador. O grande irmão. O grande irmão. Então leiam esse livro porque é muito legal e fala sobre isso. Porque assim, talvez essa verdade que a gente leia hoje em dia e visualiza hoje em dia não seja a real verdade, né? Então é muito bom para a gente manter as nossas antenas ligadas e a gente questionar muitas coisas que estão acontecendo. Seja referente à marca, seja referente a governos, a empresas. Sem seguir gurus, sem seguir gurus, né? Sem idolatrar figuras. Né? Fica ligado. Fica ligado, ouve várias opiniões, confronta, pensa, reflete. Né? Acho que isso é fundamental. É verdade. Mas essa questão das marcas, eu sou aqui o que menos entende disso, né? Como não? Como não? Olha... A humildade. A humildade. Diariamente, Eduardo. Como é que tu não entende? Claro que tu entende. Mas é fato. Mas só que tu entende pelo outro lado, não? Exato. Entende pelo outro lado. Você tem um lado mais técnico, mas a gente tem mais a percepção, né? Mas a questão das marcas é esse arcabouço que elas estão perdendo de ter um posicionamento próprio para entrar na gaiola de todo mundo, né? Ou seja, todo mundo fica igual. Não existe mais na diferenciação. Essas tendências que tu falou, tendências para o design de marcas, enfim, cara, isso é um absurdo, né? Os caras estavam brincando, né, nos artigos, né, dizendo que o branding deixou de ser branding, agora virou blending, né? O branding não é blending. Bom trocadilho. Porque tudo ficou insosso, sem graça, né? Sem personalidade, sem propriedade, sem ser singular. Né? E esse é o princípio da marca, né? Ser singular, ser autêntico, para eu poder diferenciar aquilo que antes era igual. Esquecendo a origem, a raiz de tudo. Tentando lembrar de um exemplo muito legal, assim, existe uma loja nos Estados Unidos chamada Ray, R-E-Y. Boa. Essa é uma loja que não se vende para modismo, de forma alguma. Tanto que os caras não abrem no Black Friday. Sim. Porque eles não querem participar disso. Eles têm um posicionamento claro deles, que eles querem comunicar valor, eles tentam transmitir valor, o que eles vendem lá não é algo que possa ser promocionado. Até porque consumo o Black Friday é uma ilusão, também, né? Exatamente, consumo consciente. Eles não querem que as pessoas saiam como loucas consumindo. Né? Então, esse é um exemplo legal de posicionamento. Né? E os caras mantêm o mesmo design de marca há um tempo, né? São uma coisa bem tradicional também, então isso também favorece, óbvio, tem o posicionamento próprio deles, né? Mas existe a possibilidade, sim. Então, para quem tem empresa, tem marca, sabe, acho que é importante a gente também dar esses recados, né? Pensa nisso, não vira uma Maria vai com as outras. Não entra na manada, né? Não entra na manada. Pensa assim, o que é teu? De que forma que tu faz as coisas? Não é porque vem alguém que te dá um curso sobre redes sociais, tu tem que fazer stories assim, tu tem que fazer enquete, tu tem que fazer não sei o quê. Né? Cara, faz do teu jeito as coisas, né? Porque senão fica tudo igual. Né? Vive a tua vida, né? Assim como tu pode... Como o Junei sempre fala, quem anda em bolo é fermento, né? Então... Essa eu não conhecia. É isso aí, né, Junei? É verdade. É isso aí. É verdade. E por falar em fermento, né, cara? A gente sabe que esse nosso podcast aqui, ele só é possível graças a 3 apoiadores, né? Que é tu mesmo. Bem lembrado, hein? O Junei, ele mesmo, e a Elementar. Isso né? aí.
que é a nossa loja aérea aqui de Campo Bom, e também o apoio da Play Content, que a gente está aqui nos estúdios deles, né? Que é fantástico, o Matheus e o Jonas, né? Estão com a gente trocando altas ideias, né? E também a nossa grande trilha sonora, né, do Rafael Salib, que eu não canso de falar do blues na veia do cara, né? E se alguém quiser conhecer mais, segue lá no Spotify, Rafael Salib, né? Cara, muito massa, e no Instagram também, vale a pena. Nosso brother aí. Em breve ele vai estar com a gente, tá? Convidei ele para ele fazer um som ao vivo com a gente. Legal. Eu acho que esse nosso movimento aqui, ele pode ser interessante trazer outras pessoas também, né? A gente pode trazer especialista em assuntos diversos aí, e a gente pode evoluir bastante, né? Até porque é legal, né? A gente falou tanto de idolatria que a gente não quer que ninguém siga os conselhos cegamente daquilo que a gente está falando. Não, né? Deus nossa pretensão não é nos tornarmos gurus de podcast, nem virar mega influencers de nada. Nós queremos apenas comunicar o que a gente pensa da forma como a gente pensa, para poder, sabe, dividir isso de uma forma um pouco mais estruturada também, né? Mesmo tu dizendo isso, eu consigo até te ver assim liderando uma seita, sabe? Eu não sei porquê. Meu Deus do céu, cara, que horror isso. Tu ia se dar bem. Aí eu botaria a musiquinha do Tim Tones. Pra quem é mais jovem, procura no YouTube lá, Tim Tones, do Chico Anísio. Vocês vão ver eu na versão guru. Que era uma versão ídolo. Que era uma versão bem humorada do Jim Jones, né? É do Jim Jones. É uma história trágica, né? Super. Tim Tones. Bom, legal, meu amigo Junei. Acabou nosso tempo? Estamos encerrando. A gente não quer tomar tempo demais. A gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando, né? Mas é muito legal estar aqui com vocês, sempre. Legal. Então, vamos lá, então. Terminando mais um limonada de limão. Né? Boa, né? Sempre limão, né? Na limonada. Sempre limão. Sobe a trilha aí, galera. Enquanto a gente está falando que vai subindo trilha, a gente vai se despedindo, né? Isso aí. Muito obrigado a todos. Muito legal bater o papo com vocês. E aqui abrem vários programas, né? Desses assuntos aqui a gente pode explorar muita coisa ainda que ficou em aberto. Eu quero um só sobre Americanas. Opa. Tá na pauta agora. Tá na pauta. Vamos. E só lembrando, né? Somos todos colorados aqui. Gremistas, a gente respeita vocês. A gente não gosta do Grêmio, a gente respeita os gremistas, né? Mas o Inter é o clube do povo. Vamos. Saúde. É isso aí. Abraço pra vocês, guris. Obrigado. Até a próxima. Até mais. The ocean runs into the sea. Well, if I don't find my baby, ooh, child, somebody gonna bury me.